4. Ali. Era uma manhã horrível em Daevabad. Embora o Adhan, o chamado para a oração do alvorecer, ecoasse pelo ar úmido, não havia sinal do sol no céu nebuloso. Neblina encobria a grande cidade de bronze, obscurecendo os altos minaretes de vidro jateado e metal moldado, e ocultando os domos dourados. Chuva escorria dos telhados jade dos palácios de mármore e enchia as ruas de pedra, condensando-se nos rostos ácidos dos antigos fundadores na rede transformados em memoriais nos murais que cobriam as magníficas muralhas. Uma brisa fria varreu as ruas sinuosas, além de casas de banho de azulejos intricados e das portas espessas que protegiam templos de fogo cujos altares haviam queimado há milênios, trazendo o cheiro de terra úmida e seiva de árvore das montanhas densamente floristadas que cercavam a ilha. Era o tipo de manhã que fazia a maioria dos DJINNS correr para dentro como gatos fugindo de chuva, de volta para camas de brocado de seda fumegante e companheiros quentes, queimando as horas até que o sol ressurgisse quente e adequado para escaldar a cidade de volta à vida. O príncipe Alisaíde El-Khatani não era um deles. Ele puxou a ponta do turbante sobre o rosto e estremeceu, curvando os ombros contra a chuva fria conforme caminhava. A respiração dele vinha como um sussurro condensado, o som ampliado contra o tecido úmido. Chuva pingou da testa dele, evaporando conforme cruzava sua pele fumegante. Ele repassou as acusações mais uma vez na mente. Precisa falar com ele, disse o príncipe a si mesmo. Não tem escolha. Os boatos estão fugindo ao controle. Ali se manteve às sombras enquanto se aproximava do grande bazar. Mesmo tão cedo, o bazar estaria cheio, mercadores sonolentos desfazendo as maldições que tinham protegido suas mercadorias ao longo da noite, boticários cozinhando poções para energizar os primeiros clientes, crianças carregando mensagens feitas de vidro queimado que se estilhaçava ao revelar as palavras, sem falar dos corpos de viciados semiconscientes arrasados por intoxicantes humanos contrabandeados. Com pouca vontade de ser visto por qualquer um deles, ali virou em uma rua escura, um desvio que o levou tão profundamente para a cidade que não conseguiu mais ver as altas muralhas de bronze que a cercavam. A vizinhança em que entrou era antiga, cheia de prédios antigos imitando a arquitetura humana perdida para o tempo, colunas entalhadas com grafite nabateu, frisos de sátiros etruscos e intricados pagodes da dinastia Maurya. Civilizações há muito mortas, cujas memórias foram capturadas pelos curiosos DJINNS que passavam, ou por chafites nostálgicos tentando recriar os lares perdidos. Uma grande mesquita de pedra com um minarete espiral impressionante e arcos pretos e brancos se erguia no fim da rua. Um dos poucos lugares em Daevabad onde os DJINNS puros sangues e os chafites ainda adoravam juntos. A popularidade da mesquita com mercadores e viajantes do grande bazar criava uma comunidade incomumente transiente, e um bom lugar para ser invisível. Ali se abaixou ao entrar, ansioso para escapar da chuva. Assim que tirou as sandálias, elas foram levadas por um zeloso Ishtas, pequenas criaturas escamosas, obcecadas com organização e calçados. Por um pouco de fruta e negociação, os sapatos de Ali seriam devolvidos a ele depois da oração, limpos e perfumados com sândalo. Ele prosseguiu, passando por um par de fontes de ablução de mármore combinando, uma fluindo com água para os chafites, enquanto a companheira dela rodopiava com a areia preta e morna que a maioria dos puros sangues preferiam. A mesquita, uma das mais antigas em Daevabad, consistia em 4 corredores cobertos que cercavam um pátio aberto para o céu cinza. Desgastado pelos pés e testas de séculos de adoradores, o tapete vermelho e dourado era fino. Porém imaculado, quaisquer que fossem os encantamentos de autolimpeza colocados sobre os fios, ainda se sustentavam. Lanternas grandes e embaçadas de vidro, cheias de chamas encantadas, pendiam do teto, e pedaços de incenso queimavam em braseiros nos cantos. Estava praticamente vazia naquela manhã, os benefícios da oração comunal talvez não suplantassem o tempo cruel para muitos dos congregantes habituais. Ali respirou fundo o ar perfumado ao observar os adoradores dispersados, mas o homem que procurava ainda não havia chegado. Talvez tenha sido preso.
Ali tentou ignorar o pensamento sombrio ao se aproximar do mirabe de mármore cinza, o nicho na parede que indicava a direção da oração. Ele ergueu as mãos. Apesar dos nervos, quando Ali começou a rezar, sentiu uma pequena pontada de paz. Sempre sentia. Mas não durou muito. Estava terminando o segundo rakate de orações quando um homem se ajoelhou silenciosamente ao seu lado. Ali ficou imóvel. Que a paz esteja com você, irmão, sussurrou o homem. Ali evitou o olhar dele. E com você a paz, respondeu, baixinho. Conseguiu aquilo? Ali hesitou. Aquilo era a bolsa gorda escondida na túnica dele, e que continha uma pequena fortuna do abarrotado cofre pessoal no tesouro. Sim. Mas precisamos conversar. Pelo canto do olho, Ali viu o companheiro franzir a testa, mas antes que pudesse responder, o imã da mesquita se aproximou do mirabe. Ele deu um olhar cansado ao grupo de homens encharcados de chuva. Endireitem as fileiras, ele advertiu. Ali ficou de pé quando uma dúzia ou mais de adoradores sonolentos arrastou os pés até o lugar. Ele tentou se concentrar enquanto o imã os liderava em oração, mas era difícil. Boatos e acusações giravam em sua mente, denúncias que se sentia mal preparado para imputar sobre o homem cujo ombro roçava o seu. Quando a oração terminou, Ali e o companheiro permaneceram sentados, silenciosamente esperando enquanto o restante dos adoradores saía. O imã foi o último. Ele ficou de pé, murmurando aos sussurros. Quando viu os dois homens que restavam, congelou. Ali abaixou o olhar, deixando que o turbante sombreasse seu rosto, mas a atenção do imã estava concentrada em seu companheiro. Sheik Anas, ele arquejou. Que a paz esteja com você. E com você a paz, respondeu Anas, tranquilamente. Ele tocou o coração e gesticulou para Ali. Você se importaria de dar um momento a sós a mim e ao irmão aqui? É claro que não, disse apressadamente o imã. Tomem todo o tempo necessário, eu me certificarei de que ninguém os perturbe. Ele correu para fora, fechando a porta interior. Ali esperou mais um momento antes de falar, mas estavam sozinhos, o único som era o pingar constante da chuva no pátio. Sua reputação cresce, observou ele, um pouco ansioso com a deferência do imã. Anas deu de ombros e se recostou sobre as palmas das mãos. Ou ele saiu para avisar a guarda real. Ali se sobressaltou. O sheik dele sorriu. Embora Anas Bhatt estivesse na casa dos 50 anos, uma idade na qual os DJINNS puros sangues ainda eram considerados jovens adultos, ele era chafite, e cinza salpicava sua barba preta, rugas marcavam seus olhos. Ainda que devesse haver uma ou duas gotas de sangue Jin nas veias dele, os ancestrais de Anas não poderiam ter atravessado para Daevabad sem isso. Anas poderia ter se passado por humano e não tinha habilidades mágicas. Estava vestindo uma curta branca com chapéu bordado e tinha um grosso chale de cachemira envolto nos ombros. Foi uma brincadeira, meu príncipe, acrescentou ele, quando Ali não respondeu ao sorriso. Mas qual é o problema, irmão? Parece que viu um ifrit. Prefiro um ifrit a meu pai. Ali observou a mesquita escura, em parte esperando ver espiões aninhados nas sombras do templo. Sheik, estou começando a ouvir certas coisas a respeito dos Tanzeen de novo. Ana suspirou. O que o palácio alega que fizemos agora? Tentaram contrabandear um canhão sem conhecimento da guarda real. Um canhão? Anas deu a ele um olhar cético. O que eu faria com um canhão, irmão? Sou chafite. Conheço a lei. Possuir sequer uma faca de cozinha excessivamente grande me faria ser jogado na prisão. E os Tanzeen são uma organização de caridade, fazemos comércio com livros e comida, não armas. Além do mais, como vocês puros sangue saberiam como é um canhão mesmo? Ele riu com escárnio. Quando foi a última vez que alguém na cidadela visitou o mundo humano? Ele tinha razão nisso, mas Ali insistiu. Há relatos há meses de que os Tanzeen estão tentando comprar armas.
As pessoas dizem que seus comícios se tornaram violentos, que alguns de seus apoiadores estão até mesmo clamando para que os da Eva sejam mortos. Quem espalha tais mentiras? Indagou Anas. Aquele infiel da Eva que seu pai chama de grão-vizir? Não é apenas Cavé, argumentou Ali. Prendemos um homem chafite na semana passada por esfaquear 2 sangues puros no grande bazar. E sou responsável? Anas esticou as mãos. Serei responsabilizado pelas ações de todo o chafite da Evabad. Sabe como nossas vidas são desesperadas aqui, Ali Zaid. Seu povo deveria ficar feliz por mais de nós não termos recorrido à violência. Ali se encolheu. Está justificando tal coisa? É claro que não, respondeu Anas, parecendo irritado. Não seja absurdo. Mas quando nossas meninas são levadas das ruas para serem usadas como escravas na cama, quando nossos homens são cegados por olharem torto para uma puro sangue, não é esperado que alguns revidem da forma que puderem. Ele lançou a Ali um olhar inabalado. É culpa de seu pai que as coisas ficaram tão ruins assim. Se os chafites recebessem proteção igual, não seríamos forçados a praticar a lei com as próprias mãos. Era um golpe baixo, embora justificado, mas a negação revoltada de Anas não fazia muito para apaziguar a preocupação de Ali. Sempre fui claro com você, Sheik. Dinheiro por livros, comida, remédios, qualquer coisa do tipo. Mas se o seu povo está se armando contra os cidadãos de meu pai, não posso ser parte disso. Não serei. Anas ergueu uma sobrancelha escura. O que está dizendo? Quero ver como está gastando meu dinheiro. Certamente fez algum tipo de registro. Registro? O sheik pareceu incrédulo, e então ofendido. Minha palavra não basta? Gerencio uma escola, um orfanato, uma clínica médica. Tenho viúvas para abrigar e alunos para ensinar. 1000 responsabilidades e agora quer que eu perca tempo em que, exatamente, uma auditoria de meu benfeitor adolescente que se acha um contador? As bochechas de Ali coraram, mas ele não recuaria. Sim. O príncipe tirou a bolsa da túnica. As moedas e joias dentro dela tilintaram quando atingiram o chão. Caso contrário, esta será a última. Ele se levantou. Ali Zaid, disse Anas. Irmão. O sheik dele se levantou atrapalhadamente, colocando-se entre Ali e a porta. Está agindo de forma precipitada. Não, fui precipitado quando comecei a custear um pregador de rua chafite sem verificar a história dele. Ali queria dizer isso, mas segurou a língua, evitando os olhos do homem mais velho. Sinto muito, sheik. Anas estendeu a mão. Apenas espere. Por favor. Havia uma pontada de pânico na voz normalmente calma dele. E se eu pudesse mostrar a você? Me mostrar? Anas assentiu. Sim, disse ele, com a voz ficando mais firme, como se tivesse tomado uma decisão. Consegue fugir da cidadela de novo esta noite? Ah, acho que sim. Ali franziu a testa. Mas não vejo o que isso tem a ver com. O sheik o interrompeu. Então me encontre no portão da Eva esta noite, depois da oração Isha. Ele passou os olhos pelo corpo de Ali. Vista-se como um nobre da tribo de sua mãe, com todo o requinte que tiver. Vai passar com facilidade. Ali se encolheu diante do comentário. Isso não. Vai aprender esta noite o que minha organização faz com seu dinheiro. Ali seguiu as instruções do sheik com precisão, escapulindo depois da oração Isha com uma trouxinha sob um dos braços. Depois de tomar um caminho intricado pelo grande bazar, ele se enfiou em um beco escuro e sem janelas. Ali, abriu a trouxa, uma das exuberantes túnicas azuis de que os Ayaanli, os homens do povo de sua mãe, gostavam, e vestiu sobre o uniforme. Um turbante da mesma cor foi colocado a seguir, frouxamente enrolado em torno do pescoço, à moda dos Ayaanli. Então, um colar de ouro profundamente ostensivo, trabalhado com corais e pérolas. Ali odiava joias, de fato, um desperdício mais inútil de recursos jamais fora criado, mas sabia que nenhum nobre Ayaanli de valor ousaria sair sem adornos.
Embora seu cofre transbordasse com tesouros da rica TNTRY, terra natal de sua mãe, o colar já estava à mão, alguma herança familiar que a irmã dele, Zainab, insistira para que Ali usasse em um casamento a Yaanli ao qual fora obrigado a ir alguns meses antes. Por fim, tirou um minúsculo frasco de vidro do bolso. Uma poção que parecia creme batido se agitou dentro, um encantamento cosmético que tornaria os olhos dele dourados intensos como os de um homem a Yaanli por algumas horas. Ali hesitou, não queria mudar a cor dos olhos, não por um momento. Não havia muita gente em Daevabad como Ali e a irmã dele, nobres DJINNS puros sangues com herança tribal mestiça. Separados em 6 tribos pelo próprio rei profeta humano, a maioria dos DJINNS preferia a companhia de seus pares. De fato, Suleiman supostamente os dividira com o propósito declarado de causar o máximo de conflito possível. Quanto mais tempo os DJINNS passassem lutando uns contra os outros, menos passariam assediando humanos. Mas o casamento dos pais de Ali fora igualmente proposital, uma aliança política destinada a fortalecer a entre os Jeziri e as tribos Ayaanli. Era uma aliança estranha, normalmente tensa. Os Ayaanli eram um povo abastado que valorizava a erudição e o comércio, raramente deixando os belos palácios de coral e os salões sofisticados de TNTRY, sua terra natal na costa leste da África. Em contraste, a Gezira, com o coração nos mais desolados desertos do sul da Arábia, devia ter parecido uma terra estéril, as areias intimidadoras cheias de poetas errantes e guerreiros analfabetos. No entanto, a Gezira possuía completamente o coração de Ali. Ele sempre preferira os Jeziri, uma lealdade da qual sua aparência debochava inteiramente. Ali se parecia tão impressionantemente com o povo de sua mãe, que teria provocado fofocas caso o pai dele não fosse o rei. Compartilhava a altura desengonçada e a pele negra deles, a boca severa e as bochechas altas eram quase réplicas das da mãe. Tudo que herdara do pai tinham sido os olhos pretos como aço. E, naquela noite, precisaria abrir mão até mesmo deles. Ali abriu o frasco e pingou algumas gotas em cada olho. E conteve um xingamento. Por Deus, aquilo queimava. Tinha sido avisado que aconteceria, mas a dor o pegou desprevenido. Ali seguiu com os olhos embaçados até Amidan, a praça central no coração de Daevabad. Estava vazia tão tarde da noite, a fonte negligenciada no centro projetava sombras selvagens no chão. Amidan era cercada por uma parede de cobre que se esverdeara com a idade. A parede, por sua vez, era interrompida por 7 portões igualmente espaçados. Cada portão dava para um distrito tribal diferente, e o 7º se abria para o grande bazar e os bairros chafites superpopulosos dele. Os portões da Midan eram sempre uma visão e tanto. Havia o portão Sarraim, com pilastras de azulejos pretos e brancos envoltas em vinhas carregadas com frutas roxas. Ao lado desse havia aquele dos Ayaanli, 2 pirâmides estreitas incrustadas de taxas e encimadas por um pergaminho e um tablete de sal. O portão Jeziri era o seguinte, nada além de uma pedra perfeitamente lapidada, o povo do pai de Ali preferia a função à forma, como sempre. Parecia ainda mais simples ao lado do luxuosamente decorado portão Agnivanshi, com arenito cor-de-rosa esculpido em dúzias de figuras dançantes, as mãos delicadas segurando lâmpadas a óleo tremeluzentes tão pequenas que se assemelhavam a estrelas. Ao lado do que era o portão Tukaristani, uma tela de jade polida que refletia o céu noturno, entalhada em um padrão impossivelmente intricado. No entanto, por mais que fossem impressionantes, o último portão, o portão que pegaria os primeiros raios da luz do sol todas as manhãs, o portão do povo original de Daevabad, ofuscava a todos. O portão da Eva. A entrada para o quarteirão dos Daevas, pois os adoradores do fogo tinham arrogantemente tomado o nome original da raça deles como nome da própria tribo, ficava diretamente diante do grande bazar, as imensas portas com painéis pintadas de azul pálido que poderia ter sido recolhido diretamente de um céu recém-lavado, e embutido com discos de arenito brancos e dourados dispostos em um padrão triangular.
As portas eram mantidas abertas por 2 imensos chidás de bronze. As estátuas eram tudo o que restara dos leões alados míticos que se dizia que os antigos Nahid montaram para a batalha contra os Ifrit. Ele seguiu em direção à entrada, mas mal tinha chegado ao meio do caminho quando 2 figuras saíram de debaixo da sombra do portão. Ali parou. Um dos homens rapidamente ergueu as mãos e avançou para o luar. Anas. O sheik sorriu. Que a paz esteja com você, irmão. Ele vestia uma túnica feita em casa da cor de água de lavar louça suja, a cabeça incomumente exposta. E que com você esteja a paz. Ali olhou para o segundo homem. Ele era Shafit, isso era aparente pelas orelhas redondas, mas parecia um sarraém, com os cabelos preto-avermelhados incandescentes da tribo norte-africana e os olhos cobre. Ele usava galabia listrada com o capuz borleado parcialmente puxado. Os olhos do homem se arregalaram diante de Ali. Este é seu novo recruta? Ele gargalhou. Estamos tão desesperados por lutadores que aceitamos crocodilos que mal saíram da casca. Indignado com o insulto ao sangue Ayaanli, Ali abriu a boca para protestar, mas Anas interrompeu. Cuidado com a língua, irmão Ano, avisou ele. Somos todos DJINNS aqui. Ano não pareceu incomodado com a reprimenda. Ele tem nome? Não um que lhe interesse, disse Anas, com firmeza. Ele está aqui apenas para observar. Ele assentiu para Ano. Então vá em frente. Sei que gosta de se exibir. O outro homem gargalhou. É justo. Ele bateu palmas e um redemoinho de fumaça envolveu seu corpo. Quando se dissipou, a galabia suja tinha sido substituída por um chale iridescente, um turbante de cor mostarda decorado com penas agradáveis e um dote verde intenso, o tecido da cintura, tipicamente usado por homens Agnivanshi. Enquanto Ali observava, as orelhas do homem se alongaram, e a pele dele clareou até um tom de marrom escuro reluzente. Tranças pretas desceram por baixo do turbante dele, esticando-se até varrerem o cabo da talvar hindustânia agora embainhada na cintura dele. Ano piscou, os olhos cor de cobre adquiriram a cor de alumínio de um puro sangue Agnivanshi. Um bracelete de aço que era uma relíquia caiu no lugar em torno do pulso dele. A boca de Ali se escancarou. Você é metamorfo? Ele arquejou, quase não acreditando na visão diante de si. Metamorfosear-se era uma habilidade incrivelmente rara, uma que apenas poucas famílias de cada tribo possuíam e que menos ainda conseguiam dominar. Metamorfos talentosos valiam seu peso em ouro. Pelo mais alto. Não achei que os Shafites sequer fossem capazes de usar magia tão avançada. Ano riu com desprezo. Vocês puros sangue sempre nos subestimam. Mas Ali ainda estava chocado, se pode parecer puro sangue, porque se quer viver como um Shafite. O humor sumiu do novo rosto de Ano. Porque eu sou Shafite. O fato de conseguir usar minha magia melhor do que um puro sangue, de o Sheik aqui conseguir dar voltas intelectuais em torno dos estudiosos da Biblioteca Real, isso é prova de que não somos tão diferentes do restante de você. Ele olhou com raiva para Ali. Não é algo que quero esconder. Ali se sentiu como um tolo. Sinto muito. Eu não queria. Tudo bem, interrompeu Anas. Ele pegou o braço de Ali. Vamos. Ali parou subitamente ao perceber aonde o Sheik o levava. Espere, não quer realmente entrar no quarteirão da Eva, quer? Ele presumiu que o portão fosse apenas um local de encontro. Com medo de alguns adoradores do fogo, provocou Ano. Ele bateu no cabo da talvar. Não se preocupe, menino. Não deixarei que nenhum fantasma de Afshin devore você. Não tenho medo dos da Eva, disparou Ali. Estava farto daquele homem. Mas conheço a lei. Não permitem estrangeiros no quarteirão deles depois do pôr do sol. Bem, então acho que precisaremos ser discretos. Eles passaram sob as estátuas dos Shidás rosnando para dentro do quarteirão da Eva. Ali viu de relance o bulevar principal, cheio naquela hora da noite com compradores vasculhando o mercado e homens jogando xadrez enquanto bebiam xícaras de chá intermináveis, antes de Anas o puxar para os fundos do prédio mais próximo.
Um beco escuro se estendia diante deles, ladeado por caixas perfeitamente empilhadas de lixo esperando ser descartado. Ele serpenteava para longe, desaparecendo à distância escura. Fique abaixado e fique calado, avisou Anas. Ficou rapidamente claro que os homens Tanzên tinham feito aquilo antes, navegavam o labirinto de becos com facilidade, desviando para a sombra sempre que uma porta dos fundos se escancarava. Quando finalmente saíram, foi em um bairro que tinha pouca semelhança com o reluzente Boulevard Central. Os prédios antigos pareciam escavados diretamente das colinas rochosas de Daevabad, cabanas de madeira aos pedaços, esmagadas, em todo o espaço disponível. Um complexo baixinho de tijolos ficava ao fim da rua, luz do fogo tremelúzia por trás das cortinas em frangalhos. Conforme se aproximaram, ali conseguiu ouvir as risadas bêbadas e a melodia de algum tipo de instrumento de corda escapando de uma porta aberta. O ar estava enevoado, fumaça fluía em torno dos homens deitados em almofadas manchadas, espiralando além de cachimbos de vapor e taças escuras de vinho. Os clientes eram todos daevas, muitos com tatuagens pretas de casta e insígnias familiares estampadas nos braços marrom-dourados. Um homem atarracado usando um colete manchado com uma cicatriz cortando uma das bochechas guardava a entrada. Ele se levantou quando se aproximaram, bloqueando a porta com um enorme machado. Está perdido, grunhiu o homem. Estamos aqui para ver Turan, disse Ano. Os olhos pretos do guarda se voltaram para os de Anas. Ele riu com escárnio. Você e seu amigo crocodilo podem entrar, mas o sangue imundo fica aqui fora. Ano avançou até ele, com a mão na talvar. Pelo que estou pagando ao seu chefe, meu criado fica comigo. Ele indicou o machado com a cabeça. Importa-se. O outro homem não pareceu contente, mas saiu da frente e Ano entrou na taverna, com Anas e Ali ao encalço. Além de alguns olhares hostis, a maioria voltada para Anas, os clientes os ignoraram. Parecia o tipo de lugar para o qual as pessoas iam para serem esquecidas, mas Ali teve dificuldades para não encarar. Jamais estivera em uma taverna, jamais sequer passara muito tempo perto dos adoradores do fogo. Poucos daevas podiam servir na guarda real, e, daqueles que serviam, Ali suspeitava que nenhum estava interessado em fazer amizade com o jovem Katani. Ele desviou do caminho quando um homem bêbado caiu do otomano com uma risada fumegante. O som de risadas femininas chamou a atenção de Ali e ele olhou em sua direção, encontrando um trio de mulheres da Eva conversando em um divaste acelerado em uma mesa espelhada coberta de peças de um jogo feitas de bronze, taças meio vazias e moedas reluzentes. Embora a conversa parecesse baboseira, Ali jamais se incomodara em aprender divaste. Cada mulher era mais deslumbrante do que a anterior, os olhos pretos delas brilhavam quando riam. Usavam blusas bordadas com decote profundo e justas sobre os seios, as cinturas douradas finas estavam envoltas em correntes de joias. Ali subitamente perdeu a batalha que estava travando contra Encarar. Jamais vira uma mulher da Eva adulta descoberta, ainda mais uma exibindo os charmes daquelas três. Da mais conservadora das tribos, as mulheres da Eva se cobriam quando deixavam os lares, com muitas delas, principalmente as de famílias abastadas, recusando-se a sequer conversar com homens de fora. Não aquelas três. Ao repararem em Ali, uma das mulheres se esticou, encarando-o desafiadoramente com um sorriso malicioso. Ai, querido, gosta do que vê? Perguntou ela, em um dinistane carregado de sotaque. Ela umedeceu os lábios, fazendo o coração de Ali galopar diversas vezes, e assentiu para o colar incrustado de joias em torno do pescoço dele. Parece que poderia pagar por mim. Ana se colocou entre os dois. Abaixe os olhos, irmão, observou ele, suavemente. Envergonhado, Ali abaixou o olhar. Ano deu risadinhas, mas Ali não ergueu o rosto até que tivessem sido levados para uma pequena sala nos fundos. Era melhor adornada do que a taverna, tapetes intricadamente tecidos retratando árvores frutíferas e dançarinas cobriam o chão enquanto lustres de vidro lapidado pendiam do teto. Ano empurrou Ali para uma das almofadas felpudas que cobriam a parede.
Fique calado, avisou ele, ocupando um assento ao lado do rapaz. Levei muito tempo para organizar isto. Anas permaneceu de pé, com a cabeça curvada de forma incomumente subserviente. Uma cortina espessa de feltro no centro da sala se abriu e revelou um homem da Eva de casaco carmesim de pé na entrada de um corredor escuro. Anos sorriu. Saudações, Sahib, vociferou ele, com um sotaque Agnivanshi. Deve ser Turan. Que as chamas queimem intensamente para você. Turan não devolveu o sorriso ou a bênção. Está atrasado. O metamorfo ergueu as sobrancelhas escuras com surpresa. O mercado de crianças roubadas é pontual. Alice sobressaltou, mas antes que pudesse abrir a boca, Anas o encarou do outro lado da sala e deu um leve aceno de cabeça. Ali permaneceu calado. Turan cruzou os braços, parecendo irritado. Posso encontrar outro comprador se a sua consciência o incomoda. E desapontar minha esposa? Anos sacudiu a cabeça. De forma alguma. Ela já montou o quarto do bebê. Os olhos de Turan se voltaram para Ali. Quem é seu amigo? 2 amigos, corrigiu Ano, batendo na espada à cintura. Espera que eu perambule pelo quarteirão da Eva com a quantidade ridícula de dinheiro que você exige e não traga proteção? O olhar frio de Turan permaneceu fixo no rosto de Ali. O coração dele acelerou, Ali conseguia pensar em poucos lugares piores para ser reconhecido como um príncipe Catani do que em uma taverna da Eva cheia de homens bêbados com diversos talentos criminosos. Anas falou pela primeira vez. Ele está enrolando, mestre, avisou. Provavelmente já vendeu o menino. Cale a boca, Chafite, disparou Turan. Ninguém lhe deu permissão para falar. Basta. Ano interrompeu. Mas vamos lá, homem, tem um menino ou não? Toda essa reclamação sobre meu atraso e agora está desperdiçando tempo encarando meu companheiro. Os olhos de Turan brilharam, mas ele desapareceu atrás da cortina de feltro. Ano revirou os olhos. E os da Eva se perguntam por que ninguém gosta deles. Ouviu-se uma torrente colérica de Divasti vinda de detrás da cortina, então uma menininha suja, carregando uma grande bandeja de cobre, foi empurrada para a sala. Ela parecia tão humana quanto Anas. Tinha a pele opaca, e estava usando um vestido de linho sem corte, completamente inadequado para o frio da noite, com os cabelos raspados de forma tão grosseira, que havia sulcos cicatrizando no couro cabeludo exposto. Mantendo o olhar baixo, a menina se aproximou descalça, oferecendo, muda, a bandeja na qual havia 2 xícaras fumegantes de licor de damasco. Não devia ter mais que 10 anos de idade. Ali viu os hematomas no pulso da menina ao mesmo tempo que Ano, mas o metamorfo se esticou primeiro. Ele sibilou. Vou matar aquele homem. A menininha recuou atrapalhada, e Anas correu para o lado dela. Está tudo bem, pequenina, ele não teve a intenção de assustar você. Ano, guarde sua arma, avisou ele quando o metamorfo sacou a talvar. Não seja tolo. Ano grunhiu, mas embainhou a espada quando Turan entrou de novo. O homem da Eva deu uma olhada para a cena adiante e se virou com raiva para Anas. Saia de perto de minha criada. A menina recuou até um canto escuro, encolhendo-se atrás da bandeja. O temperamento de Ali se inflamou. Ele ouvira Anas falar durante anos sobre a condição dos chafites, mas, de fato testemunhá-la, ouvir como o da Eva falava com Anas, ver os hematomas na menininha apavorada. Talvez Ali estivesse errado em questioná-lo mais cedo. Turan se aproximou. Um bebê, bem embrulhado e dormindo profundamente, estava aninhado em seus braços. Ano imediatamente estendeu o braço para ele. Turan se conteve. O dinheiro primeiro. Ano assentiu para Anas, e o sheik deu um passo adiante, com a bolsa que Ali dera a ele mais cedo. Despejou o conteúdo no tapete, uma mistura de moedas, inclusive dinares humanos, tabletes de jade tucaristane, torrões de sal e um único, pequeno rubi. Conte você mesmo, disse Ano, bruscamente. Mas me deixe ver o menino. Turan passou o bebê, e Ali precisou se esforçar para conter a surpresa.
Esperava outra criança Chafite, mas as orelhas do bebê eram pontiagudas como as dele, e a pele marrom reluzia com a luminescência de um puro sangue. Ano brevemente abriu uma pálpebra fechada, revelando olhos da cor do alumínio. O bebê soltou um chorinho abafado em protesto. Ele vai passar, assegurou Turan. Confie em mim. Estou neste negócio há tempo o suficiente para saber. Ninguém jamais suspeitará de que ele é Chafite. Chafite? Ali olhou para o menino de novo, espantado. Mas Turan estava certo, ele não parecia nem um pouco com um sangue mestiço. Teve problemas para tirá-lo dos pais? Perguntou Ano. O pai não foi um problema. Puro sangue Agnivanshi que só queria o dinheiro. A mãe era uma criada que fugiu quando ele a engravidou. Levei um tempo para encontrá-la. E ela concordou em vender a criança. Turan deu de ombros. Ela é Chafite. Isso importa? Importa se ela for criar problemas para mim depois. Ela ameaçou ir aos Tanzeen. Turan riu com escárnio. Mas aqueles radicais de sangue imundo não são nada com que se preocupar, e os Chafites procriam como coelhos. Terá outro bebê para distraí-la em um ano. Ano sorriu, mas a expressão não chegou aos olhos dele. Talvez outra oportunidade de negócio para você. Ele olhou para Ali. E o que acha? Perguntou, com a voz determinada. Ano virou o bebê adormecido para Ali. Poderia se passar por meu? Ali franziu a testa, um pouco confuso com a pergunta. Olhou do bebê para Ano, mas é claro que Ano não se parecia com ele realmente. Tinha mudado de forma. Mudado para um rosto Agnivanshi bastante particular, e, subitamente, o motivo se tornou terrivelmente claro. Sim, respondeu o príncipe, engasgando, engolindo o nó na garganta e tentando esconder o horror na voz. Era a verdade, afinal de contas. Facilmente. Ano não pareceu tão satisfeito. Talvez. Mas é mais velho do que o prometido, certamente não vale o preço ridículo que está exigindo, ele reclamou com Turan. Minha mulher teria dado à luz uma criança crescida? Então vá. Turan ergueu as palmas. Terei outro comprador em uma semana, e você voltará para uma esposa esperando ao lado de um berço vazio. Passe mais meio século tentando conceber. Não faz diferença para mim. Ano pareceu refletir mais um momento. Olhou para a menininha ainda agachada nas sombras. Estamos procurando uma nova criada. Inclua aquela ali com o menino e pagarei seu preço. Turan fez cara de irritação. Não vou vender uma escrava doméstica por uma mixaria. Eu a compro, interrompeu Ali. Os olhos de Ano brilharam, mas Ali não se importou. Queria encerrar tudo com aquele demônio da Eva, tirar aquelas almas inocentes daquele lugar infernal onde as vidas delas eram valorizadas apenas pela aparência. Mexeu na presilha do colar de ouro, e a joia caiu pesadamente sobre seu colo. Ali atirou o colar para Turan, as pérolas reluziram à luz tênue. Isto basta? Turan não tocou o objeto. Como disse que era seu nome? Ali suspeitou que tinha acabado de cometer um erro terrível. Mas antes que pudesse gaguejar uma resposta, a porta que dava para a taverna se abriu e um dos garçons entrou às pressas. Ele se abaixou para sussurrar ao ouvido de Turan. A expressão do escravocrata se intensificou. Problemas? Indagou Ano. Um homem cujo desejo de beber se sobrepõe à habilidade de pagar. Turan ficou de pé, com a boca contraída em uma linha de irritação. Se me dão licença um momento. Ele seguiu para a taverna, com o garçom ao encalço. Os dois fecharam a porta ao sair. Ano se virou para Ali. Seu idiota! Eu não te mandei ficar de boca fechada? Ele indicou o colar. Essa coisa poderia comprar uma dúzia de meninas como ela. E eu sinto muito, Ali respondeu às pressas. Só estava tentando ajudar. Esqueça isso por enquanto. Anas apontou para o bebê. Ele tem a marca? Ano lançou outro olhar transtornado para Ali, mas então, gentilmente, puxou um dos braços do bebê enrolado na manta e virou o pulso dele para a luz. Uma pequena marca de nascença azul, como um traço de caneta, maculava a pele macia.
Sim. Mesma história que a da mãe também. É ele. Ele apontou para a menina que ainda se encolhia no canto. Mas ela não vai ficar aqui com aquele monstro. Anas olhou para o metamorfo. Eu não disse que ficaria. Ali estava chocado pelo que acabara de presenciar. O menino, isso é comum? Anas suspirou, com a expressão sombria. Bastante. Os Chafites sempre foram mais férteis do que os puros-sangues, uma bênção e uma maldição de nossos ancestrais humanos. Ele indicou a pequena fortuna brilhando no tapete. É um negócio lucrativo, um que se estende há séculos. Há provavelmente milhares em Daevabad como esse menino, criados como puro-sangue sem fazer ideia da verdadeira ascendência. Mas os pais Chafites deles, não podem rogar a ao rei. Rogar ao rei, repetiu Ano, com a voz carregada de deboche. Pelo mais alto, essa é a primeira vez que deixou a mansão de sua família, menino. Chafites não podem rogar ao rei. Eles vêm até nós, somos os únicos que podem ajudar. Ali abaixou o olhar. Eu não fazia ideia. Então talvez pense nesta noite caso decida me questionar de novo a respeito dos Tanzém, interrompeu Anas, com a voz mais fria do que ali jamais ouvira. Fazemos o que é preciso para proteger nosso povo. Ano franziu subitamente a testa. Ele encarou o dinheiro no chão, movendo o bebê que dormia ainda aninhado em seus braços. Algo não está certo. Ele ficou de pé. Turan não devia ter nos deixado aqui com o dinheiro e o menino. Ele estendeu a mão à porta que dava para a taverna e então saltou para trás com um grito, o chiado de pele queimada empesteando o ar. O desgraçado nos amaldiçoou aqui dentro. Acordado pelo grito de Ano, o bebê começou a chorar. Ali ficou de pé. Ele se juntou aos outros dois à porta, rezando para que Ano estivesse errado. Deixou que as pontas dos dedos pairassem logo acima da superfície de madeira, mas Ano estava certo, fervilhava com magia. Felizmente, ali era treinado na cidadela, e os Daevas eram tão encrenqueiros, que quebrar os encantamentos usados por eles para guardar seus lares e negócios era uma habilidade ensinada aos cadetes mais jovens. Ali fechou os olhos, murmurando o primeiro encantamento que lhe veio à mente. A porta se abriu. A taverna estava vazia. Havia sido abandonada às pressas. Taças ainda estavam cheias, fumaça espiralava em torno de cachimbos esquecidos, e peças de jogo espalhadas reluziam na mesa onde as mulheres da Eva estiveram jogando. Mesmo assim, Turan tomara o cuidado de extinguir as lâmpadas, mergulhando a taverna na escuridão. A única iluminação vinha do luar que penetrava pelas cortinas em farrapos. Atrás de Ali, Ano xingou e Ana sussurrou uma oração de proteção. Ali levou a mão à Zulfícar escondida, a cimitarra bifurcada e feita de cobre que sempre carregava, então parou. A famosa arma Jeziri nas mãos de um jovem rapaz de aparência Ayaan o entregaria de imediato. Em vez disso, o príncipe seguiu sorrateiro pela taverna. Com o cuidado de permanecer escondido, ele olhou além da cortina. A guarda real estava do outro lado. Ali inspirou. Uma dúzia de soldados, ele reconheceu quase todos, estava silenciosamente enfileirada em formação do outro lado da rua da taverna, com as zulfícares de cobre e as lanças reluzindo ao luar. Mas chegavam, Ali conseguia ver movimento sombreado na direção da Midan. Ele recuou um passo. O pesar, mais opressor do que qualquer coisa que tivesse sentido, tomou conta dele, como gavinhas pressionando seu peito. Ele voltou para os demais. Precisamos ir. Ali ficou surpreso com a calma na voz, certamente não combinava com o pânico que subia dentro dele. Há soldados do lado de fora. Anas empalideceu. Conseguimos chegar ao esconderijo? Perguntou ele a Ano. O metamorfo balançava o bebê aos berros. Precisaremos tentar, mas não será fácil com este aqui chorando a toda. Ali pensou rápido, olhando ao redor da sala. Ele viu a bandeja de cobre, abandonada pela menina Chafite que agora agarrava a mão de Anas. Ele atravessou a sala, pegando uma das xícaras de licor de damasco. Isso funcionaria? Anas pareceu estarrecido. Perdeu a cabeça?
Mas Ano assentiu. Pode funcionar. Ele segurou o bebê enquanto Ali tentava desastrosamente derramar o licor na boca chorosa. O príncipe conseguia sentir o peso do olhar do metamorfo. O que fez com a porta? A voz de Ano fervilhava com acusação. É da guarda real, não é? Um daqueles meninos que se trancam na cidadela até o primeiro quarto de século. Ali hesitou. Sou mais do que isso. Estou aqui com você, não estou? Suponho que sim. Ano embalou o menino com uma facilidade habilidosa. O bebê finalmente se calou, e Ano sacou a talvar. A lâmina de aço reluzente era da extensão do braço de Ali. Precisaremos procurar por uma saída nos fundos. Ele indicou a cortina vermelha com a cabeça. Entenderá se eu insistir em sair primeiro. Ali assentiu, estava com a boca seca. Que escolha tinha? Afastou a cortina e entrou no corredor escuro. Um labirinto de armazéns o recebeu. Barris de vinho estavam empilhados até o teto, e caixas altas de cebolas cabeludas e frutas maduras demais perfumavam o ar. Mesas quebradas, paredes semi-erguidas e mobília coberta com mantos estavam aleatoriamente espalhadas por toda parte. Ali não viu saídas, apenas esconderijos. Um lugar perfeito para ser emboscado. Ele piscou, seus olhos tinham parado de queimar. A poção devia ter passado. Não que importasse, Ali crescera com os homens do lado de fora, eles o reconheceriam de qualquer forma. Ali sentiu um leve puxão na túnica. A menininha ergueu a mão trêmula e apontou para uma porta preta no fim do corredor. Aquela dá no beco, sussurrou ela, com os olhos pretos arregalados como pires. Ali sorriu para a menina. Obrigado, sussurrou de volta. O grupo seguiu pelo corredor na direção do último armazém. De longe, Ali viu um filete de luar perto do chão, uma porta. Infelizmente, foi tudo o que viu. O armazém estava mais escuro do que breu, e, a julgar pela distância até a porta, enorme. Ali entrou, seu coração batia tão lentamente que dava para ouvir nas próprias orelhas. Não foi tudo que ele ouviu. Um sussurro soou, então algo passou como um sopro pelo rosto de Ali, roçando o nariz dele, com cheiro de ferro. Ali se virou quando a menina gritou, mas não conseguiu ver nada na sala preta, seus olhos ainda não haviam se ajustado à escuridão. Anas gritou. Solte-a ao inferno com a discrição. Ali sacou a Zulfikar. O cabo esquentou nas mãos dele. Ilumine, ordenou o príncipe. A arma se acendeu em chamas. Fogo lambeu a cimitarra de cobre, chamuscando a ponta bifurcada e lançando luz selvagem pela sala. Ali viu dois daevas, Turan e o guarda da taverna, com o imenso machado na mão. Turan tentava puxar a menina aos berros dos braços de Anas, mas ele se virou ao ver a incandescente Zulfikar. Os olhos pretos do daeva se encheram de medo. O guarda não ficou igualmente impressionado. Ele avançou contra Ali. Ali subiu a Zulfikar no momento certo, faíscas dispararam de onde a lâmina acertou o machado. A cabeça do machado devia ser de ferro, o metal era uma das poucas substâncias que podia enfraquecer magia. Ali empurrou com força, afastando o homem. O daeva atacou novamente. Ali se abaixou, desviando do golpe seguinte, a situação toda era surreal. Havia passado metade da vida lutando, o movimento da lâmina, os pés, era tudo familiar. Familiar demais, parecia impossível imaginar que aquele adversário quisesse de fato matá-lo, que um passo em falso não resultaria em provocações durante uma xícara de café, mas em uma morte sangrenta, no chão sujo de uma sala escura onde Ali nem deveria estar para início de conversa. O príncipe desviou de outro golpe. Ainda não havia atacado o outro homem. Como poderia? Tivera o melhor treinamento marcial disponível, mas nunca matou ninguém, jamais intencionalmente ferira outro. Era menor de idade, estava há anos de ver um combate. E era o filho do rei. Não podia assassinar um dos cidadãos do pai, um da Eva, de todos os povos. Começaria uma guerra. O guarda ergueu a arma de novo. Então, empalideceu.
O machado permaneceu congelado no ar. Pelo olho de Suleiman, arquejou o homem. Você é Ali. Uma lâmina de aço rasgou seu pescoço. Al-Qahtani, concluiu Ano. Ele girou a lâmina, roubando as últimas palavras do homem ao roubar sua vida. Ano empurrou o morto do talvar com um pé, permitindo que deslizasse até o chão. Ali Zaid Al-Qahtani, porra! Ele se virou para Anas, com o rosto iluminado pelo ódio. Ah, Sheik, como pôde? Turan ainda estava ali. Ele olhou para Ali e então para os homens Tanzeen. Uma compreensão horrorizada iluminou seu rosto. O homem avançou para a porta, fugindo para o corredor. Ali não se moveu, não falou. Ainda encarava o guarda da Eva morto. Ano. A voz de Anas estava trêmula. O príncipe, ninguém pode saber. O metamorfo soltou um suspiro exasperado. Entregou o bebê a Anas e pegou o machado. E seguiu Turan. A percepção veio a Ali tarde demais. E espere. Não precisa. Ouviu-se um grito breve no corredor, seguido por um ruído de esmagamento. Então um segundo. Um terceiro. Ali oscilou de pé, náusea ameaçava sobrepujá-lo. Isto não está acontecendo. Ali Zaid. Anas estava diante do príncipe. Irmão, olhe para mim. Ali tentou se concentrar no rosto do sheik. Ele vendia crianças. Teria revelado você. Precisava morrer. O som distinto da porta da taverna sendo arrombada soou. Anas Bhatt, gritou uma voz familiar. Vajed, Deus, não. Sabemos que está aqui. Ano correu de volta para a sala. Pegou o bebê e chutou a porta para abri-la. Vamos. A ideia de Vajed, o amado Qaid de Anas, o general de olhos dissimulados que praticamente o criou, encontrando ali, de pé sobre os corpos de dois puros sangues assassinados, o despertou novamente. Ali correu atrás de Ano, com Anas no encalço. Eles emergiram em um beco cheio de lixo. Correram até chegar ao fim, a imponente parede de cobre que separava os bairros Tukaristani e da Eva. A única saída era uma abertura estreita que dava de volta à rua. Ano olhou pela abertura, então recuou de novo. Arqueiros da Eva. O quê? Ali se juntou a ele, ignorando a forte cotovelada na lateral do corpo. Na ponta mais afastada da rua ficava a taverna, acesa pelas ulficas incandescentes da torrente de soldados que entrava. Meia dúzia de arqueiros da Eva esperava sobre elefantes, com os arcos prateados reluzindo sob a luz das estrelas. Temos um esconderijo no bairro Tukaristani, explicou o Ano. Há um ponto em que podemos atravessar a muralha, mas precisaremos atravessar a rua primeiro. O coração de Ali pesou. Jamais conseguiremos. Os soldados podiam estar concentrados na taverna, mas não havia a menor chance de algum deles não reparar em 3 homens, uma menina e um bebê disparando pela rua. Os adoradores do fogo eram arqueiros infernalmente bons, os da Evas eram tão devotados aos arcos quanto os Geziris às Zulfikars, e era uma rua ampla. Ele se virou para Anas. Precisaremos encontrar outro caminho. Anas assentiu. Ele olhou para o bebê nos braços de Ano e então para a menininha que segurava sua mão. Tudo bem, ele respondeu, baixinho. Então se ajoelhou para encarar a menina, soltando seus dedos dos dela. Minha querida, preciso que vá com o irmão aqui. Ele apontou para Ali. Ele vai levá-la a um lugar seguro. Ali encarou Anas, embasbacado. O quê? Espere, não pretende. É de mim que estão atrás. Ana se levantou. Não vou arriscar as vidas de crianças para salvar a minha. Ele deu de ombros, mas estava com a voz embargada quando falou de novo. Eu sabia que este dia chegaria. E eu vou tentar distraí-los, dar a vocês o máximo de tempo possível. De maneira nenhuma, declarou o Ano. Os Tanzeen precisam de você. Eu vou. Tenho mais chance de derrubar alguns desses puros sangues mesmo. Ana sacudiu a cabeça. É mais bem equipado do que eu para levar o príncipe e as crianças para a segurança. Não. A palavra foi arrancada da garganta de Ali, mais como oração do que súplica.
Não podia perder seu sheik, não assim. Eu vou. Certamente posso negociar algum tipo de. Não vai negociar nada, interrompeu Anas, com a voz severa. Se contar a seu pai sobre esta noite, está morto, entende? Os da Eva se revoltariam se soubessem de seu envolvimento. Seu pai não vai arriscar isso. Ele apoiou a mão no ombro de Ali. E você é valioso demais para ser perdido. Ao inferno que é, replicou Ano. Vai acabar sendo morto só para que um Katani mimado possa. Anas o interrompeu com um movimento brusco da mão. Ali Zaid el-Katani pode fazer mais pelos chafites do que 1000 grupos como os Tanzeen. E ele fará, acrescentou o sheik, dando a Ali um olhar determinado. Mereça isto. Não me importo se precisar dançar em meu túmulo. Salve-se, irmão. Viva para lutar de novo. Ele empurrou a menininha na direção do príncipe. Tire-os daqui, Ano. Sem mais uma palavra, Ana se virou, seguindo para a taverna. A menina Chafite olhou para Ali, os olhos castanhos dela estavam arregalados de medo. Ali piscou para conter lágrimas. Ana selara seu destino. O mínimo que Ali poderia fazer era obedecer a seu último comando. Ele pegou a menina e ela se agarrou a seu pescoço, com o coração acelerado contra o peito. Ano lançou a Ali um olhar que era veneno puro. Você e eu, Al-Katani, teremos uma longa conversa depois que isto acabar. Ele tirou o turbante da cabeça de Ali, rapidamente transformando-o em um carregador para o bebê. Ali imediatamente se sentiu mais exposto. Tem algo de errado com o seu? Você irá correr mais rápido se tiver medo de ser reconhecido. Ele assentiu para a Zulfikar de Ali. Guarde isso. Ali enfiou a Zulfikar sob a túnica, passando a menina para as costas enquanto esperavam. Um grito soou da taverna, seguido por um segundo grito mais exultante. Que Deus o proteja, Anas. Os arqueiros se viraram na direção da taverna. Um sacou o arco prateado, mirando uma flecha na entrada. Vá, disse Ano, e disparou, com Ali ao encalço. Ali não olhou para os soldados, o mundo dele fora reduzido a correr pelas pedras de pavimentação rachadas o mais rápido que suas pernas permitiam. Um dos arqueiros gritou um aviso. Ali estava a meio caminho quando a primeira flecha passou zunindo por sua cabeça. Ela explodiu em fragmentos em chamas, e a menina gritou. A segunda flecha rasgou sua túnica, roçando sua panturrilha. Ele continuou correndo. Tinham atravessado. Ali se jogou para trás de uma balaustrada de pedra, mas o refúgio teve vida curta. Ano avançou para uma treliça de madeira intricada anexa ao prédio. Estava coberta de rosas em um arco-íris de cores, estendendo-se 3 andares até alcançar o telhado distante. Suba! Suba! Os olhos de Ali se arregalaram quando ele encarou a delicada treliça. A coisa mal parecia forte o bastante para conter as flores, quem diria o peso de 2 homens adultos. Uma flecha embebida em piche incandescente atingiu o chão perto dos seus pés. Ali saltou para trás, e o som de elefantes barrindo preencheu o ar. Então seria a treliça mesmo. A estrutura de madeira tremeu violentamente quando ele subiu, os ramos espinhentos rasgaram suas mãos. A menina se agarrava às costas do príncipe, com as bochechas úmidas de lágrimas. Outra flecha passou zunindo pelas cabeças deles, e a menina gritou, dessa vez de dor. Ali não tinha como verificá-la. Continuou subindo, tentando permanecer o mais encostado possível ao prédio. Por favor, Deus, por favor, implorou. Estava apavorado demais para pensar em uma oração mais coerente. Ele estava quase no telhado, Ano já subira, quando a treliça começou a se soltar da parede. Por um momento de parar o coração, Ali caiu para trás. A estrutura de madeira se desfez em suas mãos. Um grito gorgolejou em sua garganta. Ano agarrou o pulso do príncipe. O chafite metamorfo o arrastou para o telhado, e Ali desabou imediatamente. Menina, sussurrou ele. Uma flecha. Ano atirou das costas de Ali e examinou rapidamente a nuca da menina.
Está tudo bem, pequenina, ele a reconfortou. Vai ficar tudo bem. Anu olhou para Ali. Ela vai precisar de uns pontos, mas o ferimento não parece profundo. Ele soltou o carregador do bebê. Vamos trocar. Ali pegou o bebê, vestindo o carregador. Eles ouviram um grito vir de baixo. Estão no telhado. Anu colocou Ali de pé. Vá. Ele disparou, e Ali seguiu. Os dois correram pelo telhado, saltando por cima do espaço estreito até o prédio seguinte. Então, fizeram o mesmo outra vez, correndo por fileiras de roupas secando e árvores frutíferas plantadas em potes. Ali tentou não olhar para o chão enquanto pulavam, o coração dele estava na garganta. Os dois chegaram ao último telhado, mas Anu não parou. Em vez disso, acelerou ao se aproximar da beirada. Então, para o horror de Ali, ele se atirou para a frente. Ali arquejou, parando subitamente logo antes da beirada. Mas o metamorfo não estava estatelado no chão abaixo, em vez disso, havia aterrissado sobre a parede de cobre que separava os quarteirões tribais. A parede talvez tivesse meio corpo a menos de comprimento, e estava a uns bons 10 passos de distância. Era um salto impossível, que Anu conseguira realizar por pura sorte. Ali deu um olhar de incredulidade ao metamorfo. Você é louco? Anu sorriu, exibindo os dentes. Vamos lá, Al-Qahtani. Certamente se um Chafite consegue, você consegue. Ali sibilou em resposta. Caminhou pela beirada do telhado. Cada instinto racional que tinha gritava para que não pulasse. O som dos soldados em perseguição ficou mais alto. Estariam no telhado a qualquer minuto. Ali deu alguns passos para trás, tentando reunir coragem para dar um salto em corrida. Isso é loucura. Ele sacudiu a cabeça. Não posso. Não tem escolha. O humor sumiu da voz de Anu. Al-Qahtani. Ali Zaid, insistiu Anu quando Ali não respondeu. Ouça-me. Ouviu o que o Sheik disse. Acha que pode voltar agora? Implorar a seu Aba por misericórdia? Ele sacudiu a cabeça. Conheço os Jeziri. Seu povo não brinca com lealdade. Anu encarou Ali, os olhos dele estavam sombrios com o aviso. O que acha que seu pai vai fazer quando descobrir que seu próprio sangue o traiu? Jamais tive a intenção de traí-lo. Ali respirou fundo. Então ele pulou.